Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a essa aula da disciplina de relacionamento com clientes. Nessa aula, trataremos dos assuntos da unidade 2, denominada Níveis de Segmentação e Posicionamento de Marca, que é dentro do módulo 2, que aborda segmentação de clientes e posicionamento de marca. Aqui abordaremos os níveis de segmentação, que vão desde a cobertura total de mercado, especialização em segmentos múltiplos, concentração em um único segmento, até o marketing individual. Depois veremos sobre o posicionamento, tratando da sua importância, da importância da diferenciação dentro do conceito do posicionamento, os requisitos para diferenciação, as estratégias de posicionamento e alguns exemplos de desenvolvimento de posicionamento, né, as vantagens de você fazer também um correto posicionamento da marca e alguns casos de posicionamento e um caso de reposicionamento de marca. Então, os possíveis níveis de segmentação. Os profissionais de marketing, eles têm à disposição uma gama ou uma série de possíveis níveis de segmentação que podem orientar suas decisões sobre o mercado-alvo. De um lado, né, está o mercado em massa, composto essencialmente por um segmento, né? No outro estão indivíduos ou segmentos de uma pessoa só. Né? Então, esses são os grandes extremos. Né? E dentro, né, entre esses dois extremos, temos várias possibilidades que as empresas podem atuar. Né? Primeiro, temos a cobertura total de mercado. Uma empresa, ela tenta atender todos os grupos, né, nesse tipo de cobertura, todos os grupos de clientes com todos os produtos que eles necessitam. Somente organizações de grande porte conseguem fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, Microsoft, General Motors, Coca-Cola. Então, elas conseguem cobrir o mercado de duas formas principais. Primeiro, com marketing diferenciado ou com marketing indiferenciado, que a gente vai ver cada um deles. Primeiro, com marketing indiferenciado, ou também chamado de marketing de massa. Esse aqui, ele ignora as diferenças entre o segmento de um mercado. Ele busca atingir todo o mercado com apenas uma oferta de produto ou serviço. Desenvolve aqui, então, um plano de marketing para um produto com uma imagem superior. E ele é apropriado quando todos os consumidores têm praticamente as mesmas preferências e o mercado não apresenta nenhum segmento natural. Né? E isso aqui ele mantém reduzidas as despesas com pesquisa e desenvolvimento, né? Porque você não vai precisar fazer pesquisa com os consumidores para desenvolver esses produtos tão facilmente. Transporte você também economiza, estoque e propaganda. Depois temos o marketing diferenciado, que aí aqui a empresa comercializa diversos produtos a todos os segmentos de mercado. Ela segmenta, só que ela comercializa com todos esses segmentos. Né? Por exemplo, fabricante de cosméticos, né? Comercializa marcas que atraem mulheres de diversos gostos específicos, diversos nichos, diversos segmentos. Né? Tem a marca Estée Lauder, né? Que é a marca mãe, é a original Estée Lauder, e atrai consumidoras mais maduras. Depois, junto no guarda-chuva dessa marca, tem a Clinique, que é voltado para mulheres de meia idade. E depois, ainda no guarda-chuva dessa marca, tem a MAC, que é muito famosa entre os jovens e atrai esse público pelos seus produtos, né? Depois temos a Veda, que é para adeptas da aromaterapia, também no guarda-chuva dessa marca. E por fim, essa marca ainda tem a linha Origins, né? Essa submarca Origins, que é para consumidores que preferem cosméticos produzidos com ingredientes naturais. Então, para cada um desses segmentos, a marca Estée Lauder, ela trabalha com um mix de marketing específico, né? Por exemplo, ali na MAC, para jovens. Então, a disposição da loja vai ser diferente, o valor dos produtos vai ser um pouco diferente também, não pode ser tão caro, igual da Clinique ou da Estée Lauder, né? Então, a disposição, os vendedores, a forma de apresentação, por exemplo, as lojas desse produto, né, dessa marca, geralmente são quiosques em shoppings, né, que é um lugar que vai atrair os jovens. Depois temos a especialização por produtos, né, que aí a gente vai ter especialização em segmentos múltiplos pela marca. Então, a empresa ela seleciona um subgrupo, um subconjunto de todos os segmentos possíveis, cada qual objetivamente atrativo e apropriado. E neles, ela pode trabalhar de duas formas. A primeira, né, especializando por produto. A empresa comercializa um determinado produto a vários segmentos. Por exemplo,
fabricante de microscópios que vende para laboratório de universidades, instituições governamentais e industriais. Né? São diferentes microscópios para diferentes consumidores. Né? A especialidade dela é no produto. E depois temos a especialização por mercado, né? Que é a segunda, especialização por mercado, que a empresa se concentra em atender às várias necessidades de um grupo particular de clientes. Por exemplo, a empresa que vende uma gama de produtos apenas para laboratórios de universidades. Depois temos a concentração em um único segmento. Né? Nessa concentração, uma empresa ela vende somente para um segmento específico. A empresa ela consegue atender bem a fundo as necessidades do segmento e estabelece uma forte presença naquele mercado. É uma empresa que se concentra, por exemplo, no mercado de carros esportivos. Né? Ela vai atender a fundo aqueles consumidores, ela vai ser referência para aqueles consumidores, mais do que uma marca que atende vários consumidores, inclusive de carros esportivos. Temos também exemplo de locadoras de carros muito conhecidas globalmente, que é a Hertz, a Avis e a Alamo, né, que são locadores que se especializaram na locação de carros nos aeroportos para quem viaja a negócios ou a lazer também. E nisso entrou no mercado a Enterprise, que para não concorrer, bater de frente com essas maiores, ela mirou o mercado de baixo orçamento e de reposição de seguros, alugando principalmente para clientes cujos carros foram destruídos em acidentes ou roubados e têm direito a receber um seguro. Depois temos o marketing individual, que é o último nível de segmentação e leva o segmento de um ou um a um, né? Marketing personalizado ou marketing one-to-one, né? Que são os clientes mais informados, com mais diálogo com os fornecedores. É um movimento rumo à customerização, né? Combina a customização em massa, operacionalmente dirigida, com o marketing personalizado, de modo a capacitar os consumidores a criar oferta de bens e serviços da sua escolha. A empresa aqui é capaz de responder individualmente aos clientes, que ela consegue personalizar seus bens, serviços e mensagens nas bases um a um, ou seja, para cada consumidor um tipo de oferta de valor. Depois disso, chegamos no posicionamento. Depois de avaliar e selecionar os segmentos, você vai poder criar um posicionamento. Então, uma empresa identifica, né, para o posicionamento, identifica as diferentes necessidades dos consumidores e os grupos, né, que são os segmentos do mercado. Estabelece como alvo aqueles que são capazes, que a empresa é capaz de atender melhor, então ela posiciona seu produto, né, seu produto ou serviço, de modo que o mercado-alvo reconheça as ofertas e imagens diferenciadas que essa empresa tem. Então, o posicionamento ele pode ser definido como a ação de projetar a oferta e a imagem da empresa para que ela ocupe um lugar diferenciado na mente do seu público-alvo. Um posicionamento eficaz para a marca ajuda a orientar a estratégia de marketing, esclarecendo a essência daquela marca. Então, toda a estratégia de marketing é construída de acordo com o trinômio, que é o SMP, que é segmentação, mercado-alvo e posicionamento. Então, no posicionamento, as empresas elas devem buscar sempre oferecer algo diferente em relação aos seus concorrentes, né? E esse algo diferente vem da diferenciação, que é um conceito muito importante dentro do posicionamento. A diferenciação é a marca conseguir desenvolver um conjunto de diferenças significativas para distinguir a oferta dessa marca, dessa empresa, da oferta dos concorrentes. E com isso, posicionar o produto. Então, o posicionamento do produto vai ser a percepção do produto em relação aos produtos concorrentes na mente dos compradores potenciais. É como a empresa quer estar na mente dos consumidores. Para o posicionamento, temos alguns requisitos para diferenciação. Primeiro, a importância. Então, a marca tem que se fazer algumas perguntas. Por exemplo, a importância. A diferença oferece um benefício altamente valorizado por um número significante de consumidores? Oferece? Será que não? Distintividade. Quando a diferença não é oferecida pelos concorrentes, ela pode ser oferecida pela empresa de maneira mais distinta? Né? Pode ser uma coisa mais diferenciada? Tem como ser? Depois, superioridade, o requisito. A diferença é superior às outras maneiras de obter o mesmo benefício? Né? Por exemplo, um automóvel, né? O benefício que aquela marca promete
né, é uma diferença superior às outras de maneira a obter o mesmo benefício, ou seja, comprar um carro aqui, mas esse benefício sobressair sobre todos os outros benefícios do outro modelo. Depois, a comunicabilidade, que é a diferença se ela é comunicável e visível aos compradores. Isso tem que ser muito bem explicado aos consumidores. Isso tem que ser muito visível. Depois, previsibilidade, que a diferença ela não pode ser facilmente copiada pelos concorrentes, porque se você criar uma diferenciação, mas ela puder ser facilmente copiada, ela não tem valor. Ela vai se perder. Quem vai conseguir se dar melhor, quem conseguir replicar melhor ela. Depois, a disponibilidade para compra. Né? O comprador ele dispõe de dinheiro para comprar, para pagar por essa diferença que você está oferecendo. E, por fim, a rentabilidade. A empresa ela constatará que é rentável introduzir essa diferença, né? Vai ser rentável o investimento de propiciar essa diferença e o que a empresa vai ter de volta. Depois, as estratégias de posicionamento. Né? Primeiro, né, a empresa ela pode fortalecer a sua posição atual, que é confirmar a posição da empresa perante o mercado, como faz, por exemplo, a Volvo, que sempre se reafirma na questão da segurança, da sua diferenciação em ponto da segurança. Depois, a segunda forma é reposicionar-se perante o mercado, mudar o seu posicionamento perante o mercado, buscando atrair um novo segmento e mais lucrativo de clientes, como, por exemplo, a Havaianas, né, que a gente vai ver num estudo de reposicionamento mais adiante, que ela tinha um posicionamento que era para ser uma marca barata, para atender a classe C e D, porém, né, no percurso, ela mudou um pouco isso e aumentou muito a sua rentabilidade. Depois, a marca ela pode também se reposicionar em relação à concorrência, que levar em consideração o concorrente para se posicionar. Geralmente as empresas fazem isso para se destacar dos demais. Né? Por exemplo, a única empresa a fazer determinada coisa, ou as que levam em consideração a concorrência para elaborar o seu posicionamento. Por exemplo, a Pepsi, né, querendo se consolidar como a segunda opção dos brasileiros, né, do Pode Ser Pepsi, que a gente vai ver também um pouco mais adiante. Então, para você desenvolver o posicionamento, temos alguns conceitos básicos, né? O primeiro tipo de posicionamento é o posicionamento por concorrentes, que inclui o posicionamento de um produto em relação às marcas concorrentes. Muitas das vezes, identifica o produto usando um concorrente de referência, né? Como, por exemplo, o SBT, que fez quando se comparou ao Globo, dizendo liderança absoluta no segundo lugar, né, para manter aquele posicionamento, que o segundo lugar é definitivamente deles. Em outros casos, a comparação com os concorrentes é implícita, né, e tenta convencer os compradores potenciais de que um produto é melhor do que o dos líderes de mercado. Por exemplo, temos a Toshiba, né, que ficou muito famosa pelo seu posicionamento. Nossos japoneses são mais criativos do que os japoneses das outras marcas, né, dos outros, né, mostrando que ali o desenvolvimento como tinha uma grande concorrência dos produtos japoneses, de televisivos, né? Eles tinham os melhores japoneses, os japoneses mais criativos em relação aos seus concorrentes. Depois temos o posicionamento por atributos. Aqui, as empresas buscam posicionar os produtos com base em seus atributos, né, características do produto. Eles associam o produto a uma característica especial que é valorizada pelo consumidor. Por exemplo, uma farmácia 24 horas poderia anunciar a conveniência como seu principal atributo, porque ela está aberta 24 horas. Quando o cliente quiser, está lá à disposição. Um outro exemplo, a Visa, né, que se posicionou da seguinte forma: Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Né, ou seja, mostrou seu atributo, essa sua característica, né, ou seja, o mais utilizado em todo mundo, o mais aceito em todo mundo. Depois, o posicionamento pelo uso ou aplicação, que um produto ele pode ser posicionado para um uso específico, né? A marca consegue associar o produto ao seu uso ou aplicação. Então, isso é muito interessante, que aí quando a pessoa associa a marca, já sabe para que serve. Um exemplo, né? A Rede Ipiranga, que colocou no seu posicionamento gasolina Ipiranga pelo preço de gasolina comum. Então, ela associou o produto à aplicação e ainda se colocou superior aos seus concorrentes, né? Que você paga o mesmo pela gasolina Ipiranga, né? Mas você está recebendo uma gasolina Ipiranga, né? Não é a gasolina qualquer, né? Depois, temos o posicionamento por usuário. Aqui,
é importante determinar o produto a um determinado usuário ou grupo específico. Aqui as empresas buscam associar o produto a um usuário ou até uma classe de usuários. Por exemplo, o Diners Club, né, que foi a primeira empresa independente de cartões de crédito do mundo, né, fez uma frase na época de 94, 95, de posicionamento do cartão deles no Brasil, que foi bem marcante, que era o cartão de quem não precisa, né, mostrando que é para usuários que têm recursos de determinada classe social, que realmente não precisam de cartão de crédito, né, que eles têm como pagar ali, mas é uma facilidade, né, e mostra como esse cartão encaixa, né, em determinado grupo econômico. Depois temos o posicionamento por classe ou produto. Né, um produto ele pode ser posicionado em relação a outras classes de produto. E associar um produto com outros produtos de uma classe de produtos similares é bem comum. Um exemplo disso é o sabonete Dove, né, que foi posicionado como uma mistura de sabonete com hidratante, em vez de um mero sabonete. Então a marca sempre divulgava, né, na época dessa campanha, que é o único sabonete com um quarto de creme hidratante. E mostrava, né, sabonetes ressecados, né, pedindo para o consumidor imaginar o que esse sabonete, né, faria com a sua pele. Se o sabonete já estava ressecado daquele jeito, imagina o que ele faz com a sua pele. Né? Então a Dove se posicionou nisso, né, num produto que eram dois, que além de sabonete, era creme hidratante. E ela usou isso, né, como uma base para sua frase, que usa-se como sabonete normal. Ou seja, ele é um sabonete, mas ele ainda tem esses atributos a mais de outro produto. Então você paga por um produto, usa como produto, mas recebe benefício de dois. Depois temos o posicionamento por benefício, que você vai associar um produto a um benefício específico, esperado pelo consumidor. E uma marca que soube se posicionar muito bem dessa forma foi a fabricante da Doril, né, que ficou um logo muito famoso, né, um posicionamento muito famoso, que é aquele tomou Doril, a dor sumiu. Ela deixou muito claro, né, o benefício específico que ela quer colocar na mente do consumidor que o produto traz. É alívio de dor instantâneo. Então, se a pessoa está com muita dor, né, toma Doril, que a dor sumiu. Depois, temos o posicionamento por qualidade-preço, né, que é o preço como argumento de qualidade superior. Então, a maior qualidade ela é refletida em mais características e os serviços, né? Então, quando o preço é um pouco maior, tem várias pesquisas que indicam isso, né, que o consumidor associa o maior preço a uma maior percepção de qualidade, né? Tem vários experimentos na internet que vocês podem ver, né, tem artigos científicos que mostram, né, como, por exemplo, bolos, né, um bolo de R$ 6, um bolo de R$ 15, né, e faz as pessoas experimentarem eles e dizer qual que é mais gostoso. A maioria das pessoas vai apontar para o de R$ 15, sendo que na verdade, é o mesmo bolo, só muda um pouquinho a decoração deles e, logicamente, o preço. Então, é importante esse posicionamento também por qualidade e preço. Né? A maior qualidade ela é refletida em mais características e serviços. Por exemplo, temos a Havaianas, que se colocou como um produto de característica superior. Né? As legítimas, só Havaianas. Então, colocou-se esse produto como um patamar acima dos outros. Né? E a gente vai tratar também mais adiante, especificamente, dessa mudança de posicionamento que eles tiveram. E com isso, a gente consegue ver um pouco da importância do posicionamento. Né? O posicionamento ele deve estimular os consumidores a desenvolver uma consideração acerca da marca trabalhada. É a posição da marca, que é a parcela da identidade e da proposta de valor da marca que deve ser ativamente comunicada a seu público-alvo e deve demonstrar uma vantagem em relação às marcas concorrentes. Então, muito importante a marca ela se posicionar, colocar um atributo de diferenciação em seu posicionamento e sempre martelar isso na cabeça do consumidor. Algumas marcas ficam tentando mudar de posicionamento e isso pode dificultar o consumidor pensar naquela marca quando estiver pensando naquela diferenciação. Então, por isso, muitas marcas que conseguem essa diferenciação, elas são muito perenes no mercado. Então, ao ser estabelecido o posicionamento da empresa, ele deve ser traduzido para uma comunicação em forma de uma mensagem bem clara e bem envolvente.
que declare alta pertinência e relevância ao consumidor desse benefício que ela está vendendo a mais, né, desse benefício que é incorporado, que através desse benefício ela vai ocupar um espaço na mente do consumidor. Então, sobre a mensagem contida no posicionamento da marca, ela tem que ser centrada em um único atributo, né, um conceito diferenciador que transmita o principal ou os principais argumentos motivacionais que caracterize o produto ou serviço que a empresa está vendendo, que diferencia ele dos seus concorrentes. Né? Por exemplo, a Friboi, né, que ela lançou a campanha há um tempo atrás, né, com posicionamento simples, mas bem impactante, que é confiança tem nome, Friboi. Né? Então, que é carne de confiança, Friboi. Então, eles se posicionaram com essa palavra forte, de confiança, né, que mostrava, né, contrataram um garoto propaganda de confiança da sociedade brasileira, né, para mostrar os processos de produção da empresa, como era tudo muito limpo, atendendo os mais altos índices de higiene, né, com os melhores certificados, né, sobre processos, né, que na verdade, né, todas as marcas para conseguirem exportar ou para conseguir vender no mercado brasileiro tem que passar pelas normas que são normas bem restritas da Anvisa e outros órgãos regulamentadores. Porém, a diferença da Friboi foi que ela mostrou isso, ela se posicionou, ela deixou de vender apenas um commodity, que é a carne, para vender um produto com valor agregado. E o que agregava valor nele era a confiança. Né? Então, quando o consumidor brasileiro, a ideia era pensar em carne, em confiança, né, lembrava logo da Friboi. Né? Depois ela deixou se esquecer um pouco a marca ainda existe, mas deixou esquecer um pouco esse posicionamento, né, que na época do lançamento dele foi um grande feito, né, para a marca, que deixou ela, né, com uma posição privilegiada entre as empresas brasileiras, né, chegando a corresponder, né, a uma fatia pequena, mas significativa do PIB do país. E qual é o resultado, então, do posicionamento? É uma criação bem-sucedida de uma proposição de valor focada no cliente. Alguns exemplos de proposições de valor. Né? A Volvo, por exemplo, né? O cliente-alvo são famílias de maior poder aquisitivo preocupadas com segurança. Né? O benefício dela, durabilidade e segurança. É isso que eles vendem, né, no seu posicionamento, nas suas propagandas, em todas as suas campanhas. E a empresa é moldada em função disso. Faz testes de colisão muito mais frequentes, faz testes muito mais precisos para vender essa ideia de um carro muito mais seguro do que os outros. E, inclusive, os próprios consumidores fazem vídeos, né, mostrando a segurança dos carros, né, as páginas mostram como é um carro mais seguro. E por isso eles cobram um preço geralmente 20% mais caro do que os carros geralmente da sua categoria. Então, a proposta de valor é ser o carro mais seguro e durável para sua família poder viajar. Um detalhe também, curiosidade, é que um dos modelos mais vendidos mundialmente, que é o chamado XC90, ele está desde 2002 sem acidentes fatais, né? São dados de 2022. Então, é um carro com a longevidade, né, bem interessante no mercado, que mostra que ele é sólido, estável, né? E com essa característica, vamos dizer assim, comprovada, né? Porque está desde 2002 sem ter acidentes fatais. Então, em resumo, né, o posicionamento de uma marca é um lugar que a empresa quer ocupar no coração e na mente do seu público-alvo. Em outras palavras, é basicamente a união entre segmentação e diferenciação. Posicionar uma marca, né, é estar no topo de um segmento específico de mercado. Se a empresa não oferece algo diferente, os consumidores não vão ver razão para não optar pela concorrência. Então, não basta ser só diferente. As vantagens e os diferenciais oferecidos precisam ser relevantes para o público-alvo querer comprar aquela ideia, o público-alvo que você pretende atingir comprar esse seu posicionamento. Caso contrário, pode até vender um pouco a ideia, por ser uma tendência, uma moda, mas depois
como não se tem uma relevância muito grande, uma utilidade grande, pode cair no esquecimento. Depois disso, né, para a gente ter um posicionamento eficaz, é necessário saber incorporar as qualidades técnicas, mas também, e muitas vezes, que é principalmente o que acontece, os valores subjetivos. Por exemplo, ciente de que a Coca-Cola, sua maior rival, é a líder absoluta no segmento no Brasil, a Pepsi incorporou essa percepção do público e lançou a campanha Só tem Pepsi, pode ser? Né? Ou pode ser Pepsi? Então a marca ela soube tirar vantagem do fato de ser a segunda opção dos brasileiros. Ao adotar esse posicionamento de produto no mercado, a partir de uma imagem já estabelecida na mente dos consumidores, a Pepsi conseguiu então impulsionar suas vendas e aumentar sua lucratividade. Assumir a segunda posição é um dos tipos de posicionamento de marca que muitas empresas usam, como é o caso do SBT, por exemplo, que muitas vezes se posicionava lembrando sua vida liderança, vice-liderança, né? Liderança absoluta no segundo lugar, como eles colocavam, né? Só no segundo lugar. Então vamos nos esforçar para te conquistar, né? Mais ou menos isso. Depois, quando o assunto é estratégia de posicionamento, né, de marca, a Coca-Cola é um dos principais exemplos de sucesso que a gente pode ter, né? Ela é número um no seu segmento. Não é à toa que a empresa esteja há mais de 125 anos no mercado. Um exemplo muito eficiente em incorporar valores subjetivos a seus produtos é o que a Coca-Cola sempre vem fazendo. Né? Tem campanhas como Abra Felicidade, o lado Coca-Cola da vida e para todos. Né? Isso é o apoio aos valores como amizade, felicidade, alegria, partilha, união e diversão para se posicionar. O tipo de posicionamento da marca visa promover engajamento entre os consumidores, incentivando eles a compartilhar momentos e experiências. Né? Como a qualidade técnica também é um desses pontos, né, na estratégia de posicionamento, um outro exemplo também interessante, temos a Amazon, né, que é a ideia de que você encontra tudo o que você precisa lá, né, com a entrega ágil e com confiabilidade. E o posicionamento deles pauta tudo isso, né, até a logo que eles fizeram, né, nessa reformulação, tem uma setinha apontando de A a Z, ou seja, lá você encontra tudo, né? A Amazon, de A a Z. Depois, outra marca que se demonstrou muito eficaz em incorporar os valores subjetivos em seus produtos foi a Dove, né? Se posicionando à frente da concorrência e com um posicionamento muito bem definido. Campanhas com apelo à valorização da beleza natural e empoderamento das mulheres. Por meio de um discurso que era bem focado principalmente em aspectos emocionais, a Dove conseguiu fazer com que um público se identificasse com a mensagem. Né? Eles fizeram uma campanha chamada Real Beleza, né? Que mostravam mulheres que eram chamadas para se descreverem para uma retratista profissional que as desenhava. E em seguida, uma pessoa que essas mulheres haviam conhecido rapidamente antes da ação, as descrevia para a retratista que acabava desenhando mulheres muito mais bonitas a partir da descrição das outras pessoas, que mostrou, né, essa era a ideia, mostrar a real beleza, que a pessoa é muito mais bonita da forma que ela acha que ela é, né, que é muito mais bonita para a sociedade, para no ambiente geral, que muitas vezes o ideal de beleza deixa ela se sentindo não tão bonita. Né? E isso que a Dove queria mostrar, né? Que queria transparecer esse conceito da real beleza. Tanto que nos seus comerciais, eles sempre tentam trazer modelos com padrões sociais, vamos dizer assim, mais normais, né? Sem ser aquelas estrelas de cinema, pessoas esculturais, segundo os conceitos, né, ocidenais de beleza. Né? Então, esse é um posicionamento muito interessante que fez um grande sucesso e leva a Dove, né, a um grande sucesso com todos os públicos que ela atende. E com isso, a gente vê que o correto posicionamento tem inúmeros benefícios para a empresa. Né? Ele evita sobrecarregar o comercial para tentar eliminar as deficiências operacionais da empresa,
né, que a empresa já se posiciona, o consumidor sabe exatamente o que ele vai encontrar, sabe como a empresa está na sua mente. Né? A venda é consequência de um posicionamento correto e compreensivo, de uma operação que roda redondamente, né, com produtos e serviços de valor percebido pelo cliente. Então, a empresa, com o correto posicionamento, ela aproveita muito bem as oportunidades oferecidas pelo ecossistema que ela faz parte, né, formando clientes, parceiros e fornecedores. Ou seja, a empresa não tem que subir ao último galho da árvore para colher o mesmo fruto. Né? O correto posicionamento dá a oportunidade da empresa, até empresas menores, mas que souberam se posicionar, darem certo. Né? Então, o posicionamento é fundamental para as empresas, é que não precisa ser só empresas gigantes para saber fazer um correto posicionamento. Todas as empresas, se tiver um correto posicionamento, atender dentro daquele posicionamento os consumidores, o nicho que você busca, né, oferecendo os benefícios que são interessantes a ele, a empresa terá sucesso. Agora, um caso interessante de reposicionamento de mercado, que é o caso da Havaianas. Antes, né, era um produto focado na classe D e E, né, tinha uma massificação do produto e da marca, tinha um baixo custo, baixo preço e também uma rentabilidade um pouco mais baixa. E a fabricação era de um único modelo, né, aquele modelo que era azul claro, com a sola branca e a tirinha azul claro. Né, e focada no mercado nacional apenas. Depois ela teve um novo posicionamento, né? Teve uma maior diversidade no portfólio, atingindo vários públicos, lojas personalizadas, demonstrando mais sofisticação, cores e desenhos vibrantes, né, alinhados às últimas tendências, propagandas estimulando o conceito de leveza e modernidade, e não só atuando no mercado nacional, mas também no internacional. E agora, né, ela fatura mais de 160 milhões, ela vende mais de 160 milhões de unidades por ano, atua em 80 países, comercializa por até 8 vezes o seu preço original. E os produtos customizados podem ultrapassar os $100 o par no exterior. Então, esse reposicionamento dela, né, foi daquele mercado de não tem cheiro, não deforma e não solta tiras para Havaianas, todo mundo usa, né? Então, isso, né, foi um processo que começou no ano de 94, né, que a agência Almap, né, ganhou a conta da Havaianas, que era na época pertencente à Alpargatas, uma das maiores indústrias do Brasil. Naquele ano, a economia brasileira dava seus primeiros sinais de otimismo, né, após uma crise, né, vivida, né, crise financeira. Então, a Havaianas já tinha 30 anos de mercado. E durante todo esse tempo não houve nenhuma mudança nas cores ou no modelo da sandália. Além disso, o produto estava bem ameaçado no mercado. Outros concorrentes surgiram, vendendo benefícios mais atraentes, como estilo de vida, né, como era o caso da Raider. E a solução encontrada pela Almap foi tirar o foco sobre esse produto e passar a valorizar quem usava as Havaianas. Então a sandália saiu do esconderijo, vamos dizer assim, da casa das pessoas e foi para o mundo das celebridades. Então, na época, personalidades como Malu Mader, Vera Fischer, Chiquinha Scarpa, Hortência, Letícia Spindler, Marcelo Novaes, foram algumas das estrelas que participaram das primeiras campanhas de renovação da marca, de reposicionamento. Porém, a revigoração apenas da mensagem publicitária não seria suficiente. Era necessário, então, repaginar também o próprio produto e passar a oferecer uma estética condizente com os novos pés que calçavam, né? E foi aí que as Alpargatas lançou, né, a linha top com diversas cores, solado mais alto, e produzia um outro tipo de material que deixava a sandália mais macia. Então as Havaianas passaram a ser vendidas como um acessório de moda. Né? Várias celebridades do Brasil utilizando para sair de casa e com seu poder de influência, né, no comportamento das pessoas, fez com que isso fosse uma nova moda. Né? O chinelo passou a ser também comercializado em diversos outros países, chegando a ser exposto, né, na famosa Galeria Lafayette em Paris. Então, além das ações da mídia, né, o trabalho forte de assessoria de imprensa e eventos foram bastante importantes para o novo reposicionamento da marca. As Havaianas, que no início eram propostas voltadas para a classe C e D, passaram a frequentar os eventos da classe A brasileira. Então, só relembrando, né, nós abordamos
os níveis de segmentação, que vão desde a cobertura total de mercado, especialização em segmentos múltiplos, concentração em único segmento, marketing individual. Depois a gente viu sobre o posicionamento, tratamento da importância da diferenciação, os requisitos para diferenciação, as estratégias de posicionamento, os tipos de posicionamento, que é por concorrente, pelo uso ou aplicação, por usuário, por classe ou por produto, por benefício e por qualidade e preço. E depois alguns exemplos de desenvolvimento de posicionamento, as vantagens de um correto posicionamento e o caso de reposicionamento da Havaiana. Então, dito isso, né, vemos aqui as referências. Esses 2 livros estão disponíveis na biblioteca virtual, lá na minha biblioteca, que vocês têm acesso. E desejo a todos um ótimo estudo e até a próxima aula.